Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui para orar por você, pela sua família, pela sua saúde, seu trabalho e também trazer um ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é o livro mais poderoso, mais maravilhoso que existe nesse mundo. E eu fico triste quando eu vejo filhos de Deus que não conhecem a palavra. Jesus mesmo disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, Deus não quer que a gente fique aí errante pelo mundo, batendo a cabeça, tomando decisões erradas, se frustrando. Não, nós podemos e precisamos conhecer a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um ensinamento que vai mudar a sua vida, a sua visão sobre as coisas, a maneira como Deus trabalha, tanto na sua vida quanto através de você. Amém? Quantos de vocês aqui desejam ser usados pelo Senhor? Escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu creio, irmãos, que Deus está sempre falando conosco, mas o problema é que muitas vezes nós não aprendemos a discernir a voz de Deus. Nós achamos que é apenas uma vozinha que vem na nossa mente. Nós muitas vezes não atentamos às circunstâncias à nossa volta, não é verdade? Eu falo isso porque muitas vezes Deus usa até mesmo as coisas ruins para nos atrair para Ele, para que a gente possa voltar a ouvir a voz dEle. Às vezes Deus usa uma circunstância contrária, um deserto, uma tempestade. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? A Bíblia conta que aquele menino decidiu gastar toda a sua herança nas farras, na bebedice, na prostituição, até que de repente veio uma forte seca. E aquela seca foi necessária, porque depois que veio aquela situação ruim, aquele jovem se viu sem dinheiro, sem amigos, e foi necessário que isso acontecesse para que ele se lembrasse do seu pai. E quando ele estava ali no fundo do poço, trabalhando para um homem cruel, que não deixava nem ele comer a comida dos porcos, foi então que ele se lembrou: nossa, eu estava na presença do meu pai e eu era feliz e não sabia. Irmãos, que a gente não venha precisar passar por isso, que a gente não venha precisar ter perdas na nossa vida, desentendimentos no casamento, na família, para que a gente chegue à conclusão de que a gente era feliz e não sabia. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou: pastor, olha, teve uma época que Deus me prosperou muito. Eu fui muito abençoado, muito próspero financeiramente, mas eu não era feliz de verdade, pastor. Eu vivia reclamando, eu não me achava merecedor daquilo tudo, sabe? E ele falou: pastor, se um dia Deus te der muito, nunca deixe de agradecer, porque eu fui ingrato e eu precisei passar por aperto, por situações difíceis, para eu reconhecer que eu já era feliz e eu não sabia. E ele me disse mais, ele falou: pastor, eu não era feliz porque eu tinha mais dinheiro, não. Eu era feliz porque eu tinha a família, eu tinha o amor da minha esposa, dos meus filhos. E muitas vezes eu reclamei, muitas vezes eu atrapalhei, eu fui uma pedra de tropeço. Então, irmãos, nós precisamos refletir sim sobre aquilo que acontece à nossa volta. Pode ser um aviso de Deus para que a gente volte para a presença dEle. Amém? Eu falo isso porque tem pessoas que estão me ouvindo aqui, mas já faz muito tempo que não vai na igreja, não tem orado direito, tem brincado com o pecado, não tem levado uma vida a sério com o Senhor. E eu creio que hoje será o dia da sua mudança, da sua transformação. Não deixe para depois. Eu sei que muitas vezes você não respeita nem a si mesmo. Você faz uma promessa de que você vai mudar e você não respeita nem as suas palavras, as suas promessas, porque você não cumpre. Mas hoje, irmãos, vamos fazer um voto com Deus, vamos tomar uma decisão firme de nunca mais sair da presença dEle. Amém? Glória a Deus. Eu vou trazer já um ensinamento. Antes, eu só peço que você se inscreva no meu canal. Vamos lá, é rapidinho, não paga nada. Clique no botão inscrever-se, que está aqui embaixo. Vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Só assim você vai receber os próximos vídeos que eu colocar. E eu quero te convidar também a acompanhar a oração da noite, às 6 horas da noite, e também os vídeos da tarde, que eu sempre trago assuntos variados relacionados com a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Amós, capítulo 3, o versículo 7. Olha o que está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui está dizendo que Deus não vai fazer nada nessa terra
sem antes avisar os seus profetas, os seus servos. E aí, deixa eu te explicar uma coisa. No Antigo Testamento, o profeta, ele era um porta-voz de Deus. Sempre que Deus queria falar com alguém, ou falar com a nação de Israel, ou trazer um alerta, alguma coisa que ele queria fazer, ele usava a boca do profeta. No Novo Testamento, esse conceito de profeta, ele ganhou um sentido mais amplo, porque agora o profeta, ele não é somente aquela pessoa, uma ou outra que Deus selecionava, não. Profeta é qualquer filho de Deus que esteja disponível para que Deus o use, para que Deus use a sua boca, para que Deus fale com as outras pessoas através de você. Amém? Talvez você pense aí, pastor, mas eu não tenho o dom de profeta. Pastor, eu ainda sou novo na caminhada. Pastor, eu nem tenho ido tanto na igreja, mas eu tenho orado com o Senhor, eu tenho lido a Bíblia. Não importa, irmãos, Deus está em busca de pessoas disponíveis. E a Bíblia conta lá no livro de Atos que depois do Pentecostes, ou seja, da descida do Espírito Santo no coração dos cristãos, depois disso, os vossos filhos profetizarão. É isso que está escrito. Essa é uma profecia de Joel que se cumpriu. E hoje está se cumprindo nas nossas vidas. Os filhos de Deus irão agora profetizar. E como que acontece isso na prática? Acontece quando você recebe realmente uma revelação, Deus fala ao seu coração, de alguma maneira Ele te entrega uma palavra e você entrega para outra pessoa. Essa é uma maneira, mas também, muitas vezes quando você lê a Bíblia e aquilo queima no teu coração e você sente o desejo de compartilhar com uma pessoa ou com várias pessoas. Isso não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa estar no púlpito para você profetizar, não. Quando Deus toca uma palavra no seu coração e você entrega para alguém, você está profetizando na vida daquela pessoa. Amém? E o apóstolo Paulo disse que a profecia tem 3 funções. A primeira função é edificar, a segunda função é exortar e a terceira função é consolar. Então, a profecia sempre tem o propósito de aproximar a outra pessoa de Deus, edificar a sua fé, exortar se for preciso, ou seja, puxar a orelha, corrigir o que está errado e também consolar. Irmãos, como é bom quando Deus nos consola trazendo uma palavra, não é verdade? Teve um dia que eu e minha esposa, a gente estava assim, passando por uma batalha espiritual tão grande. E aí, uma irmã ligou para mim e ela disse: pastor, nós podemos ir na sua casa orar? Eu estou aqui com alguns irmãos de oração e queremos ir aí abençoar a sua vida. Eu falei: minha irmã, não precisa nem pedir, pode vir, nós estamos precisando, foi na hora certa. Oh, glória! E aí, irmãos, na hora que eles chegaram, nós preparamos aqui um café para eles e começamos a conversar das maravilhas de Deus, e eles não sabiam o que nós estávamos passando. E de repente, Deus tocou no coração do irmão e ele começou a orar por mim. Oh, irmãos, naquele momento, a glória de Deus veio, a presença do Senhor veio tão forte, e eu comecei a chorar, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a me aproximar de Deus, e foi um bálsamo, não somente para mim, porque Deus também falou com a minha esposa. Deus usou a boca daquele homem para profetizar bênçãos sobre nós, e Deus revelou para ele coisas que só eu e minha esposa sabíamos. Então, irmãos, a profecia serve para edificar, guarde isso, para exortar e para consolar. Amém? Eu quero agora ler só mais uma passagem antes de nós orarmos a respeito do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem de oração, um homem que perseverou em oração, e a oração que é feita por um homem e uma mulher de Deus é uma oração eficaz. Ou seja, o homem que anda realmente com Deus, ele não brinca com as suas palavras. Ele não amaldiçoa uma pessoa e depois glorifica a Deus, não. Ele não fica fazendo piadinhas de mau gosto, não. A sua boca é para profetizar bênçãos, é para profetizar vitórias, aleluia, e também para exortar se for preciso. E eu vou ler para você um versículo apenas, que diz que Elias ele foi até o rei Acabe, um rei que tinha se desviado, um rei que tinha trazido idolatria para o meio do povo de Israel, e se não bastasse toda a sua rebeldia, ele ainda se casou com uma mulher terrível chamada Jezabel. Esse homem fez coisas terríveis que desagradaram muito ao Senhor. E Deus já tinha avisado no livro de Deuteronômio que se houvesse idolatria no meio do povo de Deus, os céus iriam se fechar. Deus não mandaria chuva. E foi então que Elias, que era um homem que conhecia a palavra de Deus, ele chega até o rei Acabe e lhe entrega uma profecia. Eu quero ler com você 1 Reis capítulo 17, o versículo 1. Olha o que está escrito. Elias disse ao rei Acabe:
Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Amém? Então, irmãos, Elias conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que se houvesse idolatria, Deus fecharia os céus e não traria chuva. E foi exatamente o que Elias disse para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, não vai haver orvalho nem chuva nos próximos anos. Irmãos, o interessante é que Elias terminou dizendo: até que eu ordene. Ou seja, ele recebeu uma direção de Deus de que só voltaria a chover se ele ordenasse, se ele orasse em cima, se ele abençoasse novamente. E aí, se nós continuarmos lendo aqui essa passagem, no capítulo seguinte, em 1 Reis capítulo 18, versículo 1, olha só o que está escrito. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá se apresentar ao rei Acabe e diga que agora eu enviarei chuva. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui Deus, ele falou com Elias novamente. Agora, Elias, vai se apresentar ao rei Acabe e diga que eu farei chover novamente. Lembra do que eu li no começo aqui, naquela passagem de Amós, capítulo 3, que diz que Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas? Assim aconteceu com Elias. Deus falou com ele: Elias, agora chegou a hora, vai lá e diga que vai chover novamente. Só que sabe o que é mais interessante disso tudo, irmãos? Quando Elias entregou a palavra para o rei Acabe, sabe o que ele fez? Ele não ficou de braços cruzados, ele não foi para casa assistir Netflix, brincadeira, né? Ele não foi fazer qualquer outra coisa, não. Ele foi orar. Irmãos, ele era um homem de oração também. Ele não apenas conhecia a palavra, mas ele era um homem que orava. E a Bíblia diz que ele subiu ao monte e ele orou por várias e várias vezes. E parecia que nada estava acontecendo. E ele mandava o seu servo ir lá na frente para ver se estava já com clima de chuva, se as nuvens estavam escuras, e nada mudava. Mas Elias, eu imagino que ele clamava e ele dizia: Senhor, eu já entreguei a palavra, agora cumpra essa palavra, Deus. Honra essa palavra que eu entreguei, já que eu sou o seu servo, já que o Senhor revela os teus planos a mim, faça com que agora chova. Irmãos, de repente, o servo de Elias chegou até ele e disse: Elias, eu não vi nada demais até agora. A única coisa que eu comecei a reparar é que tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem e está lá na frente, lá no fundo. Irmãos, naquela hora, Elias entendeu. Chegou a hora. Deus atendeu minha oração. Foi apenas um sinalzinho. Fez com que Elias saísse correndo e Deus mandou um temporal naquela época, irmãos. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Deus, ele honra. Deus, ele quer nos usar. Ele quer revelar os planos dele para nós. Mas nós precisamos perseverar em oração, tá certo? Você que tem orado comigo aqui todo dia, não pare de orar. Mesmo que pareça que não tem nenhum sinal de chuva, mesmo que pareça que a seca não está indo embora, que o seu deserto não está acabando, é a sua perseverança que vai dar a vitória. Amém? Eu quero muito que você receba essa palavra no seu coração e coloque em prática. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós perdemos a bênção porque desistimos antes da hora. Então, a importância de orarmos até o fim é fundamental. Jesus deixou claro isso, inclusive lá em Lucas capítulo 18, ele fez uma parábola, ele contou uma parábola só falando sobre a importância de perseverarmos em oração. Amém? E agora então nós vamos orar. Eu vou ungir as minhas mãos com óleo. Irmãos, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me chamou para essa obra. E certa vez eu estava orando e Deus falou para mim: meu filho, chegou a hora de você começar a ungir as pessoas. Unja as pessoas, ainda que à distância. E eu quero ungir a sua vida, ainda que à distância. Se você tem alguma doença no seu corpo, se você tem alguma enfermidade, alguma dor que você está sentindo, ou até mesmo uma dor na alma. Talvez você está sofrendo por alguém, é uma dor que parece que não passa, sabe? Seja uma dor do luto, a dor da perda de alguém, ou seja, qualquer outro motivo. Coloque a sua mão aonde está mais doendo agora. Eu quero orar pela sua vida, amém? E não se esqueça, no final, eu vou pedir para você compartilhar, porque tem pessoas precisando ouvir essa palavra, e que Deus possa derramar da graça dele sobre a sua vida. Feche os seus olhos e estenda as tuas mãos e coloque a mão aonde está doendo neste momento. Glória a Deus. Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Eu quero Te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero Te agradecer porque nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra. E como é bom, Pai, aprendermos mais de Ti. O Senhor mesmo disse que devemos aprender contigo, porque Tu és manso e humilde de coração. Ó Senhor, como precisamos aprender mais de Ti, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, nós ficamos desesperados, angustiados. Parece que a ansiedade bate na nossa porta e a gente entra em desespero. Mas, Senhor, neste momento, meu Pai, eu Te peço, em favor dos Teus filhos, revela os Teus planos para eles, meu Pai. Traga luz aonde há escuridão, luz na mente, no coração, que eles venham ter clareza daquilo que eles devem fazer. Oh, meu Deus, assim como Elias recebeu uma palavra, mas ele não ficou de braços cruzados, ele foi orar em cima daquela palavra. Nós decidimos, meu Pai, a partir de hoje, orarmos mais, buscarmos mais a Tua presença. Oh, Senhor, nós contamos com a Tua graça e a Tua misericórdia, porque nós não temos nada de bom para oferecer. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu primeiro, e por isso nós estamos aqui, ó Deus, para declarar a nossa dependência, o nosso amor por Ti. Pai, quantas ovelhas perdidas estão por aí e elas não têm encontrado paz nas coisas passageiras deste mundo. Senhor Jesus, eu quero muito, Senhor Jesus, que essa pessoa volte para a Tua presença. Traga ela, Senhor. Coloca essa ovelha nos Teus ombros e traga ela de volta, Senhor. Oh, meu Deus, eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero ir com os meus irmãos. Eu quero compartilhar com ele as bênçãos do Senhor por toda a eternidade. Senhor, meu Deus, esse mundo é cruel, esse mundo, meu Pai, está no maligno, é o que diz a Tua palavra, mas nós estamos aqui, Deus, na sombra do Onipotente, na sombra do Deus Todo-Poderoso, e é aqui que nós queremos descansar, Senhor, na comunhão com os irmãos, na Tua presença, Te buscando e Te adorando. Pai, eu estendo as minhas mãos agora, Deus, e eu Te peço, Jesus, socorre essa pessoa agora, toca, Senhor, nessa ferida da alma, ferida do corpo. Quantas pessoas, meu Deus, estão chorando agora, Pai. Estão sentindo, Pai, a Tua presença, o Teu toque. Jesus, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui porque cremos no Teu poder. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor está vivo. E eu Te peço agora, Senhor Jesus, derrama do óleo da unção, derrama da Tua presença, Espírito Santo. Eu repreendo neste momento toda doença. Eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo toda a opressão do diabo contra os meus irmãos. Toda armadilha de Satanás caia por terra em nome de Jesus. O diabo já tinha armado planos, mas esses planos foram quebrados agora pelo poderoso nome de Jesus. Ó Senhor Deus, eu Te glorifico por essas orações que nós temos feito a cada dia. Pai, nós não somos merecedores de tanto favor, de tanto amor, mas eu Te agradeço porque nós podemos sentir o Teu cuidado, Pai. Não é em vão que nós estamos aqui orando. Tem pessoas achando que a oração delas não passa do teto, que nada está funcionando. É mentira do diabo. Senhor, revela os Teus planos para os Teus filhos, que eles saiam desta oração aqui hoje, Deus, renovados espiritualmente, aleluia. Que eles saiam cheios da Tua presença, de uma paz que este mundo não pode oferecer, e que essa paz seja duradoura, que essa paz venha acompanhá-los todos os dias da vida deles. Pai, eu oro por este homem que tem sido infiel, ele não tem conseguido manter aliança no casamento, ele tem dado brechas para o diabo, para o pecado. Jesus, converte esse homem, Senhor. Converte, abre os olhos espirituais, Pai. Quantos homens agora estão cegados pelo inimigo, cegados pelo pecado, pelos prazeres passageiros deste mundo. Ó Deus, eu oro também por essas mulheres, meu Pai, que muitas vezes dão brecha para o pecado. Ficam, Senhor, cobiçando aquilo que não devem. Muitas vezes, meu Pai, não valorizam o homem que tem em casa, não valorizam o casamento. Senhor, Pai, tem misericórdia das famílias. O diabo não tem família, por isso que ele odeia as nossas famílias e ele deseja destruí-las. Mas neste momento nós repreendemos em nome de Jesus. Todo plano, toda palavra arquitetada contra nós caia por terra em nome do Senhor Jesus. E neste momento eu Te peço, Senhor, sela a cura,
coloca a tua cura completa sobre os teus filhos e que eles venham testemunhar aqui nos comentários o milagre que o Senhor fez. Essa pessoa que está sentindo uma forte presença, essa pessoa que está sentindo o coração queimar, é a tua presença, meu Pai. Confirma no coração dela para que não haja dúvidas e que o teu nome seja glorificado para todo sempre e que o Senhor nos capacite, meu Deus, a continuarmos orando aqui, dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.